Boa tarde, sejam todos bem-vindos nessa aulão semanal, onde nós vamos falar sobre o quê? Sobre histórias. Como contar boas histórias, por que você deve contar histórias, né? Quem deseja vir trabalhar no digital, o que vai te diferenciar de uma pessoa ou de outra que faz a mesma coisa que você, não é o seu resultado, não é o seu posicionamento, não é, é a sua história, é a forma como você traduz a sua vida, e isso aí vai gerar o quê? Conexão. Então, a gente compra aqui através das conexões. Então, é muito importante a gente contar a nossa história, é muito importante a gente estar se apresentando constantemente para o nosso público, e a gente precisa fazer uma exposição, mas uma exposição inteligente. Não é contar todos os problemas, não é reclamar do filho, não é isso. É contar a história certa e relevante para o público que você quer atrair, para o público que você quer atingir lá do outro lado. E contando histórias, contar uma boa história só tem um jeito, tá, gente? Treinando. Não tem fórmula mágica. Eu vou te dar aqui uma estrutura para você seguir, para você aplicar nas suas histórias, mas você tem que treinar, você tem que testar. Então, quando a gente conta boas histórias, a gente está utilizando o quê? Um enredo elaborado, narrativas envolventes, recursos audiovisuais. E essa técnica de contar histórias, essa simples técnica de contar história, ajuda a promover o nosso negócio, a vender o nosso serviço de forma mais leve e de forma indireta. Eu vou contar uma história aqui que eu já contei, que uma pessoa chegou no meu perfil quando eu estava contando essa história e ela fechou na hora a mentoria, porque o que aconteceu? Ela teve conexão, empatia, e aí ela fechou na hora. Então, você que deseja trabalhar no digital, essa conexão é muito importante. E a gente tem que contar histórias quando, gente? Sempre. Né? Nossa vida está em constante mudança. A gente tem que contar história toda hora, história de hoje, história de ontem, história por que você faz o que você faz, história com teu filho. Isso gera conexão. E quanto mais elementos, mais recursos a gente trazer, melhor, porque você vai se contar um melhor contador de histórias e vai ter mais conexão. O seu repertório vai aumentar. E aí você vai gerando mais e mais conexão. Às vezes pode ser uma história que você fala, não tem nenhuma relevância isso aqui que eu estou falando. Para quem está lá do outro lado, tem. Para quem está lá do outro lado, gera uma conexão e um desejo de fazer parte da sua mentoria, do seu produto e não de outra pessoa. Porque teve uma conexão. Eu tenho 2 filhos. As pessoas que chegam para mim ou gostam de criança ou têm filho. Porque já teve vezes eu dar mentoria e chegar um. E já teve vezes eu ter que falar, olha, meu filho está doente e não tem nenhum problema, porque ele já me conhece e já sabe como eu sou. Quando a gente conta a nossa história, a gente passa até a ser mais profissional, porque já sabe do meu filho, já sabe que eu tive algum problema. Então, é isso. Sem mais delongas, vamos contar histórias e eu vou te ajudar como montar uma boa estrutura. Como fazer com que a sua história seja interessante. Não existe história ruim. Existe história mal contada. E é isso que a gente vai conversar agora. E, pessoal, travou aí o Zoom? Ou foi só para mim? Vai acessar hoje. Então, acessa, Marcela. Acho que deu uma leve travada aqui, mas já está destravando. É mais história para contar. Toda vez que a gente vai contar uma história, gente, dá aquele frio na barriga e a gente vai, né? Porque não é uma simples exposição, é uma exposição inteligente. É você falando do seu porquê e do seu motivo. Então, vamos lá, gente. A importância de contar histórias, né, transmite maior conexão e maior confiança em você. A gente compra de quem a gente confia, de quem a gente acredita. E a gente acredita de quem a gente conhece. Então, quando a gente está aqui constantemente trazendo nossa história, as pessoas passam a ter mais confiança na gente, passam a acreditar mais na gente. Transmite os seus valores como marca,
como pessoa física, como pessoa jurídica, como estilo de vida, né? Quando eu falo dos meus filhos, isso gera maior conexão, né? Ah, Maria, eu estou vendo que você tem filho, eu também tenho filho, isso gera. Quando eu conto os casos que eu fazia stories amamentando, quem está aqui há mais tempo via. Eu só tinha de noite para fazer stories, eu só tinha ele no colo para fazer stories. Quando eu conto isso, quem hoje tem um bebê pensa assim, ah, então tô gerando uma conexão. Eu também vou passar, eu também estou passando por isso. Então, tudo é relevante se a gente souber contar. E a história vai trazer mais conexão e confiança, né? Pensa que qualquer produto que você já comprou online, você comprou por quê? Porque você sentiu uma conexão com aquela pessoa do outro lado, o jeito que ela fala, a forma como ela se expressa, o cachorro que ela tem, o gato que ela tem. O resultado é importante, mas a história que faz você comprar ou não da pessoa. E como é que é a estrutura de uma boa história? Você precisa ter algum desses aqui, ou todos. E eu vou te mostrar agora. Trama. O que é a trama, gente? É a sequência de fatos da sua história. A sua história precisa ter um início, meio e fim. Você não pode deixar a sua história com pontas soltas. Ah, eu fui lá resolver o meu carro que eu bati. Ah, agora já estou na academia. Tá, cadê o carro batido? Então, quando você vai contar uma história, ela já tem que estar pelo menos resolvida, porque ela tem que ter início, meio e fim. E muitas vezes isso é simples demais, mas a gente se perde contando uma história, se perde no meio, ou está contando uma história que ainda não está resolvida e não tem sequências de fato. E é muito desinteressante escutar histórias que não têm uma sequência. Você pode até se perder um pouco, vai e volta ali no presente, no passado, mas precisa ter uma sequência de fatos. Senão a sua já deixa de ser história e virou nada. Então, tá contando uma história, primeiro, início, meio e fim. Começa de trás para frente. Fim é o quê? O resultado que você quer chegar. E aí, você vai trabalhando a sua história de trás para frente. O fim é a temática, é a moral da história, é a mensagem que você quer transmitir. Qualquer história que a gente quer contar aqui tem que ter uma mensagem para transmitir. A gente não está aqui para contar fofoca e a gente não está aqui na mesa de um bar conversando. Então, início, meio e fim. Fim é a temática, que é o quê? A moral da história. Aquela mensagem que você está trabalhando. Seja porque você superou um desafio, seja porque você errou e depois você acertou, seja porque você perdeu dinheiro num lançamento e depois recuperou no perpétuo, tem que ter um conceito, uma informação, um moral da história. Senão vira fofoca. Fofoca a gente faz com os amigos. Aqui a gente está fazendo o quê? Contando histórias com início, meio e fim, sempre com uma mensagem para ser trabalhada. Qual mensagem você quer trabalhar? Isso aqui? Então, terminando nela, e aí você vai de trás para frente. Aqui é o final, tá? Mas como é que foi o começo da sua jornada? Hoje eu estou aqui no digital, já queimei meu CLT, mas no início não sempre foi assim. Então, se eu quero transmitir essa mensagem no dia que eu queimei a minha CLT, eu vou de trás para frente. Eu começo como eu descobri o digital. Eu ainda era CLT e eu nem sabia que era possível ganhar dinheiro através do Instagram. Então, eu vou de trás para frente. A sua história sempre que tem que ter uma moral, um conceito, uma informação, algo que você quer agregar para a pessoa lá do outro lado. Senão, é papo furado. E a gente não está aqui para papo furado. A gente está aqui para contar histórias e gerar conexão. Personagem. Toda história precisa de um personagem, que pode ser você ou a sua galera aí, a sua família, a sua turma. E qual o objetivo disso? Gerar conexão entre o público e entre a narrativa. Né? Então, se você está falando de você, tem personagens envolvidos também. E aí você pode contar. Às vezes eu falo que quando eu comecei no digital eu era zero, sozinha, não tinha apoio de ninguém, nem do meu ex-marido, ninguém me apoiava. Todo mundo achava que era uma loucura eu estar aqui fazendo live, meio-dia, eu devia estar feliz e agradecendo o meu belo salário que eu tinha. Então, tem personagens envolvidos, né? Tem uma temática aí. Eu tinha conflito dentro de casa para estar aqui, então, início, meio e fim.
chegou no fim, e aí eu estou gerando essa conexão. Mulheres que também não têm ajuda, que estão sozinhas no digital, vão se conectar. Então, qual é o personagem que você pode incluir na sua história? E você pode contar histórias que não são suas. Histórias de clientes, histórias de amigos que estão passando por um problema que você supera. Então, o ideal é você ter personagens. Para quê? Para gerar conexão entre o público e a narrativa. As pessoas já vão passar a te conhecer ou conhecer esse outro personagem quando você está contando essa história. Uma história precisa de um cenário. E quando eu falo cenário, não é um cenário maravilhoso, um carro, ou tá lá no iate, não, gente. É o contexto que você está contando essa história. Para que o espectador ele vai visualizar e entender. Quando eu falo que eu fazia história, eu participava até de um grupo que eu falava que quando eu falo que eu fazia stories amamentando, eu participava de um grupo e as meninas estavam lá sempre comentando, Carol, amamentando na madrugada. Você já me imaginou fazendo stories com o bebê no colo. Então tem que ter esse cenário, que é o quê? O contexto aonde está a sua história, né? Pode ser a localização de tempo, pode ser a localização também. Eu dava mamar no meu escritório. Então, a localização espacial e a localização de tempo. Isso é importante para a pessoa que está lá do outro lado se situar. Senão, se você falar sem tempo, se você falar coisas soltas, a pessoa fica perdidinha. Então, uma boa história, ela tem que seguir essa estrutura. Tema, início, meio e fim. Não se perca. Começa pelo fim, gente. A melhor maneira de contar uma história é começando pelo fim, na sua cabeça, né? Você já não vai entregar o ouro. Qual é a mensagem que você quer transmitir? É a temática. Esse é o fim. Então, você organiza início, meio e fim, a sequência, os personagens que fazem parte dessa história. É você? É um cliente que resolveu um problema? É teu chefe? É teu marido? Né? O cenário. O ano de 2020, eu conheci o digital. Todo mundo já pensou o quê? Pandemia. Eu ainda era CLT, veio a pandemia, e aí eu intensifiquei os meus estudos aqui. Então, eu te falei o ano, eu te falei que eu ainda era CLT, estou te botando um cenário aí na sua cabeça. Então, é muito importante a gente botar esse cenário aí, porque às vezes a gente esquece do ano, esquece da ordem, esquece do início, meio e fim, virou papo de botequim. E uma boa história precisa de um conflito, que é o desafio que você vivenciou, o desafio que você está contando naquela história. E como foi superado? O que você fez para resolver esse desafio? O ideal é que a gente conte histórias com início, meio e fim. Então, se você ainda não superou essa história, se você ainda está na fase do desafio, não é ideal que você conte. Vai ter pontas soltas aí na cabeça da sua audiência. E você ainda está se botando numa posição de vulnerabilidade. Então, o ideal é você comentar início, meio e fim. Eu não contava que eu era doida para sair de CLT. Eu contei depois que eu era doida, que eu odiava. Detestava. Inclusive, eu fiz até uma série aqui, Os Piores Chefes do Mundo. Cada semana, os meus piores chefes, cada semana eu contava de um chefe meu. Até as pessoas falavam, nossa, essa tua empresa, hein? Pois é. Então, eu não contava antes. Eu ainda CLT contando que eu aturava do meu antigo chefe, não fazia sentido, eu ainda não estava no fim. Então, como você superou esse desafio? Qual foi o desfecho desse conflito? Se ele ainda está no meio, você até pode contar algum conflito que está prestes a ser solucionado. Mas o ideal é que você conte uma história com início, meio e fim. Tem coisa pior do que assistir uma série na Netflix e a outra só liberada daqui a um ano. Eu só assisto aquela que já está toda liberada. Assisti Amamentando, Grey's Anatomy. Aí, sei lá, acho que tinha até 17, sei lá. Aí depois o outro nasceu, aí eu fui até 23. Porque já estava tudo lá. Nossa, estou esperando Emily em Paris, é só em dezembro. Nossa, ainda faltam 6 meses. Aí eu prefiro nem assistir. Então, o conflito tem que estar selecionado. Nós não somos Netflix para só liberar o próximo episódio daqui a um ano ou um mês, que seja. Então, esse conflito tem que estar superado, ele tem que estar solucionado e você tem que mostrar para o seu público como que você solucionou esse problema.
Como é que a pessoa vai falar? E aí, como é que você resolveu? Não, eu continuo aqui ainda no meu CLT com esse chefe horroroso. Então, não vai embora, né? Eu tenho que falar, não, taquei fogo mesmo na CLT, meu filho. Falei que estava grávida, fui mandada embora do projeto, fiquei lá no limbo da empresa, mas quando meu filho nasceu, eu me dediquei aqui igual uma cachorra, sozinha, com 2 crianças. Tem que ter início, meio e fim. A pessoa está esperando. Então, a estrutura da sua boa história. Trama, início, meio e fim. A temática. Qual é a informação que você quer passar? Por que você está contando isso? Tem que ter um porquê. Então, qual é esse porquê? Isso já tem que estar definido na sua cabeça antes de você começar a falar. Personagens, você, outra pessoa que faz parte da sua história, cenário de tempo e cenário também que você está. Né? Qual é o cenário que você está localizado? E o conflito, né, gente? O desafio superado. Tá, mas não tem nenhuma ideia de história. Vou te dar aqui algumas opções de qual história você pode contar. Para começar, todo mundo que está aqui já tem que hoje mesmo, tá, gente? Vamos contar a história hoje. A história da sua marca. Isso aí é básico, você tem que contar, é muito simples. Por que você está aqui? Por que você faz o que você faz? Por que você desejou estar aqui? Esse é o porquê da sua marca. E você precisa contar isso. Para quê? Para gerar conexão. Quem não tem prova social, contar a sua história é uma prova social. Eu larguei minha CLT, meu ex-marido não me apoiava e eu tenho 2 filhos bebês. Isso já é prova social, você já vê que eu não sou mau caráter. Você já passa a confiar em mim. Então, o porquê da sua marca, a história da sua marca gera conexão, serve como prova social e vai te fazer vendas quando você conta o seu porquê. Pessoas que desejam, almejam o mesmo porquê que você, vão desejar comprar de você e não de quem tem mais resultado. Então, conte a história da sua marca. Por que você quer trabalhar ou já trabalha com o que você trabalha? Como despertou isso? Né? Eu nem conhecia trabalhar com Instagram, gente. Apesar de marketing digital já estar aí há anos, eu estava ocupada brincando de ver videozinho no Instagram. Eu não sabia que dava para ganhar dinheiro no Instagram. Então, não foi uma profissão que eu sempre sonhei em ter. Não, de repente as próximas gerações já vão ter esse sonho de trabalhar com rede social, com marketing digital. Mas e você, fez uma transição de carreira? Como que foi essa transição de carreira? Por que você quis fazer uma transição de carreira depois de alguma certa idade, né? Então, você tem que contar esse porquê. Isso vai gerar conexão. Por que você faz o que faz? Como você começou? Quais foram as dificuldades que você passou? Porque todo mundo vê aqui e acha que está tudo lindo ali, olha ela. Está maravilhosa ali, vive de mentoria. Minha mentoria era R$ 97, eu não vendia. Eu tinha que conciliar com CLT, com 2 bebês. Um bebê mesmo, mamando aqui o tempo inteiro. Não foi fácil. Então você tem que contar. Só você sabe. Quem me acompanha aqui sabe, mas só quem sabe sou eu. Então, como que foi a sua trajetória? Por que você começou? O que te motivou? Cada um tem um motivo diferente, não tem certo e errado, não tem melhor nem pior. Eu quero mais dinheiro, eu quero trabalhar de casa. E eu quero mais dinheiro também. Ganhava ali, ia ser aquele salário para sempre. E aí já gera uma conexão. O que te desmotivou e às vezes deu até vontade de desistir, mas você não desistiu. Nada são flores. Desmotiva? Desmotiva, gente. Já cansei de fazer live sozinha. Já cansei de pedir e ninguém me dá nada. Engajamento baixíssimo. Mas aí eu aprendi que o meu cliente não engaja, ele paga. Então, não tô nem aí. Se não tiver ninguém na minha live, depois a pessoa vai ver o replay no YouTube, vai gostar e vai comprar. Então, não tô nem aí para... Enquanto eu estava vidrada no engajamento, me desmotivava. Hoje, eu quero Pix. Chega a gente, vi seu vídeo no YouTube, vamos fazer uma sessão, paga no Pix. Eu não quero mais engajamento, mas isso me desmotivava. Eu achava que precisava de muitas curtidas para trabalhar no digital. Não tem nem 3.000 seguidores. A gente fica querendo ser grande, então isso me desmotivou.
Até eu falei, não, eu vou viver a minha jornada, eu sou pequena, trato meus mentorados como bebês, pego no colo, ajudo, dou o meu melhor. E o que te desmotivou e você reverteu? Dá um belo tema aí de live, de postagem, isso vai gerar uma conexão, porque isso eu reverti e hoje eu não estou nem aí para curtida, eu quero é Pix. Tem gente que aqui ainda está triste porque não tem motivo, não tem curtida. E vai entender, realmente, eu não quero curtida, eu sou adolescente. Então, conta o que te desmotivou e como você deu a volta por cima. Eu pego as minhas desmotivações e transformo em motivação. Ah, não tem ninguém na minha live, então eu vou fazer agora. Vou fazer a live toda semana, só para ter mais gente e mais interação. Pronto, agora eu estou tranquilo. Se não tiver ninguém na minha live, estou de boa. Eu vou botar no YouTube. Então, já aprendi. O que me desmotiva? Sinceramente, pegar ônibus cheio. Tá aqui, muito pelo contrário. Me motiva, é isso que eu quero para mim, para minha vida. Então, esse é um tipo de... Essa é uma história que você precisa contar, o seu porquê, o seu motivo, a sua desmotivação, para as pessoas falarem, caraca, caramba, eu estou desmotivada por causa disso e fulano tem a solução. Eu estava achando que eu precisava de muito like na minha postagem. Não, você não precisa disso. Então, a sua história da sua marca, do seu motivo, do seu porquê. Por que você está aqui? Por que você não desiste? Tem um monte de gente pensando em desistir. Fala por que você não desiste. Eu trato isso aqui como negócio. Ah, mas eu faço live toda semana. Faça chuva, faça sol. Quer eu queira ou não queira. Quer eu goste ou não goste. Eu não quero é pegar ônibus cheio. Então, fale dos seus motivos, do seu porquê, da sua motivação, da sua desmotivação. Ah, mas eu não tenho nada para contar de mim. Conta dos seus clientes. Quem teve resultado com o seu método? Conta aqui. Eu conto, mentorada minha que teve resultado em 7 dias. 7 dias já estava vendendo. Eu conto, mentorada que tá aqui. Vou procurar emprego, Carol. Aí vendeu aí, ganhou mais do que investiu, estava aí. Nossa, graças a Deus eu não procurei emprego. Ainda bem que você não deixou eu procurar emprego. Então, tem que contar as histórias do seu cliente. Raquel falou para mim, Carol, estou desanimada, vou procurar emprego. Eu falei, eu vou dar um tapa na tua cara, faz isso. Aí ela, caramba, obrigada, vendi, estou toda animadinha. Conta a história dos seus clientes que tiveram um problema resolvido através da sua marca. A Nath deu um exemplo dela, vendeu também. Estava preparada para ser mentora? Não, ninguém está preparado para ser mentora. Mas quando a gente dá aqueles tapinhas nas costas, as pessoas vão se motivando, vão tendo resultado. Ainda bem que eu dei mesmo na cara. Histórias que entretenham. A gente também está aqui para entreter. Ninguém está no Instagram para comprar. Ninguém acordou, hoje eu vou comprar uma mentoria de mentores. Não, vocês estão aqui para se divertir. Então, eu tenho que entreter um pouco vocês também. Tem que trazer um pouco de humor, um pouco de coisa cômica, coisas que tenham sentido para minha marca. Para mim, tem sentido... Vai ficar gravado assim, lá no YouTube, tá? Depois me pede o link no direct. Para mim faz sentido os meus filhos, então eu boto umas gracinhas deles, faz sentido a minha vida mais ou menos saudável, então eu compartilho com vocês. E os perrengues, gente, perrengue, eu conto perrengue mesmo, contei que eu tomei calote, e vai e volta. Tomei calote, tenho certeza que vai tomar em breve também. Não estou almejando, não, mas a vida é assim. Então, a gente tem que contar também histórias para entreter, que tenham a ver com a nossa marca ou com nós como marca. O que tem a ver, para mim, como marca pessoal? Vida saudável, maternidade e um pouco de espiritualidade. Então, eu trago sobre isso. O que eu consegui entreter sobre isso, eu vou entreter. O que eu não consegui, eu trago de conteúdo, né? Porque o humor, às vezes a gente consegue fazer, às vezes a gente não consegue fazer. Então, aqui são algumas ideias de histórias para você contar. Da sua marca. Da sua marca aqui, gente, tem história para mais de uma semana. Dos seus clientes. E entreter um pouquinho. Seguindo essa estrutura aqui, trama, temática, personagem, cenário e conflito, você já vai contar uma boa história. Rápida, mas não precisa ser uma história. Não, início, meio e fim rápido. Aí depois você conta outra história, dando continuidade para aquela história.
E agora eu vou falar como melhorar os seus resultados contando as suas histórias. Que a primeira história vai ser cansativa, a segunda também vai ser chata. A gente tem que treinar, tem que contar muita história. A verdade é essa, né? A ideia, o ideal seria contar a história todos os dias. Mas eu sei que às vezes a gente dá uma escorregada aí no quiabo. Mas antes de falar como você pode melhorar os seus resultados, contando histórias, eu quero te mostrar como você pode melhorar o seu resultado como mentor, através do meu método fogo. Para você fazer o quê? Pegar fogo na sua CLT, tacar fogo na sua CLT. Viver da sua habilidade, do seu conhecimento. É totalmente possível você estruturar o seu conhecimento em um programa de mentorias, independente de qual seja a sua área de atuação e independente de qual seja o resultado. Eu trabalho com pessoas que sabem menos do que eu. Quem sabe mais do que eu procura um mentor mais experiente. E conforme eu vou adquirindo mais experiência, eu vou atendendo pessoas com mais experiências e pessoas que requer mais. Mas quem deseja criar o seu programa de mentoria, eu digo com toda certeza no mundo, não tem melhor pessoa no mercado, porque eu te pego no colo e te dou uns tapinhas aí, se precisar, igual eu já dei nas minhas mentoradas. Mas etapa de amor, logo depois vem o resultado. O meu método são 4 etapas. Então, em 4 encontros, a sua mentoria vai estar pronta. Primeiro, a gente vai fazer o quê? Análise de domínio, definir o seu nicho. Ah, já tem muita gente que faz o que eu faço. Sempre vai ter. Então, a gente vai criar o seu diferencial. A gente vai botar o seu estilo para jogo, a gente vai botar a sua personalidade e vai criar o seu nicho único e específico. Depois, a gente vai estruturar o seu programa de mentorias do zero, ou caso você já tenha, a gente vai melhorar. Aqui a gente vai falar de conteúdo, o que postar, o que não postar, mas até então a gente não vai postar, a gente está definindo o seu posicionamento como marca. Depois, aí sim vem a parte de comunicação. Como falar com a pessoa lá do outro lado, o que trazer, qual a melhor forma de abordar. E depois a gente vai ofertar. Oferta da melhor forma, ofertas de formas simples, como é essa que eu estou fazendo aqui. Não é a gente correndo atrás do cliente, porque vender é ajudar. E a gente ajuda quem quer. Né? Então, a gente tem que ofertar sempre para tomar muito não, e não tem nada de mais nisso. Então, esse é o meu programa de mentoria. Se você quer estruturar o seu programa de mentorias do zero e ser muito bem paga, e o dinheiro é muito bom, mas feliz com o que você faz, de repente, um projeto a longo prazo ou médio prazo, sair do seu CLT, sair da sua área de trabalho, é totalmente possível. Seguindo um passo a passo, seguindo um método, você vai conseguir ter mais velocidade nesse seu resultado. Foi exatamente isso que eu fiz, tá, gente? Eu estou aqui no digital há 3 anos. Eu comecei como mentora de educação financeira, sem método, não sabia muito bem como escalar, como crescer. Cobre mais caro. Não é assim. Cobra 10 vezes mais caro. É difícil para quem está começando. E aí eu comecei a me especializar em mentorias e marketing digital. E hoje, não hoje, né? Há quase 2 anos eu falo exclusivamente com quem quer criar e estruturar a sua mentoria. Para você que deseja, o link está aqui embaixo. Vou deixar aqui o link nos comentários desse vídeo, ou me chama no direct, me chama no WhatsApp, que eu te mando o link, tá? O valor da minha mentoria custa R$2.000 à vista, ou 12 vezes de R$200. São 5 encontros e o meu acompanhamento ali juntinho até você ter resultado. Seguindo passo a passo, eu tenho certeza que você vai recuperar esse valor de investimento no primeiro mês. Porque quando eu criei esse método, em 1 mês eu já estava vendendo a minha mentoria por esse valor. Então, é totalmente possível, independente do seu nicho de atuação e independente do seu resultado como mentor. O valor da mentoria é R$2.000 à vista ou 12 vezes de R$200. Tem o meu suporte, tem o meu acompanhamento, tem o processo, os encontros são ao vivo, individuais, e tem algumas aulas gravadas bônus, mas tem acesso a mim e ao meu WhatsApp. Então, você não precisa esperar o próximo encontro para tirar dúvida.
Você pode me chamar no WhatsApp e a gente vai avançando ao longo da semana. Porque eu acredito que mentoria é personalização e acompanhamento. Se você for esperar uma semana para tirar uma dúvida, já até mudou o momento, já até mudou a dúvida. Então, todos os meus mentorados têm o meu WhatsApp e tem o meu contato. São 5 encontros, mais os bônus aí, que tem um monte de bônus. Tem produção de conteúdo, stories, tem aula extra que eu faço. Enfim, pode me chamar se quiser tirar alguma dúvida, a gente pode marcar uma sessão 1 a 1, mas são 5 encontros, 4 encontros na sequência e até o quarto encontro a sua mentoria já vai estar pronta e criada, porque eu vou te dar o quê? Ferramentas, passo a passo, um método validado. Então, a gente já, no primeiro encontro, a gente já vai tirar... Mentoria é uma cebola. No primeiro encontro, a gente já tira várias cascas da cebola, porque você quer falar com todo mundo, porque você acha que não pode falar com um profissional, enfim. Nesse primeiro encontro, a gente faz isso. No segundo, a gente estrutura a sua mentoria. Tá bom, vamos voltar para contar as histórias? Quem tiver interesse, me chama no direct que a gente tira mais dúvidas sobre a mentoria. Os encontros são semanais. Em um mês, a sua mentoria vai estar pronta. 4 encontros semanais e depois mais um encontro depois de um mês, que é o encontro bônus. E tem os encontros da mentoria em grupo também, que quem entra pode participar. Então, vamos melhorar os seus resultados contando histórias? O que você precisa fazer para contar uma boa história e melhorar o resultado dela? Dinamismo e ser objetiva. Obrigada, Luiz. Dinamismo. Se você contar uma história muito extensa, dá muitas voltas, fica chato. Então, você precisa ser objetiva. Foque nas ações. Foque nas emoções e no desenvolvimento dos personagens. Quando a gente bota a emoção, quando eu falo que no dia que eu avisei para o meu líder que eu estava grávida, isso foi numa terça, na quinta-feira ele me despejou do projeto, eu estou botando emoção. Eu estou falando, estava passando por uma fase maravilhosa da minha vida e no final das contas, foi bom para mim, né? Foi um incentivo para eu mudar o meu radar, mas eu estou botando emoção. Então, a gente tem que ser dinâmico quando a gente está contando uma história. E ser objetivo. Evite detalhes desnecessários. Esse detalhe é realmente necessário? Ou ele vai ficar mais cansativo, ou vai ser mais maçante? Então, evite detalhes desnecessários. Foque nas partes mais relevantes da história, para que ela não se torne maçante. Todo mundo tem pressa. As pessoas gostam de uma fofoca e gostam de uma história, mas não uma história muito longa, não uma história muito cansativa. Então, foque nas partes mais relevantes da sua história. Explore as emoções. Quando a gente bota nossa emoção para fora, quando a gente está explorando as emoções, o outro lá tem uma conexão muito maior, muito mais forte. Então, a gente precisa explorar as emoções. Né? Eu acho que a maioria das mulheres que querem empreender é depois da maternidade. A gente fica no desespero. E eu estava aqui no desespero da minha licença, a maternidade acabar, o chefe pegando no meu pé. Então, quando eu conto essas histórias, eu estou botando o quê? A emoção. Então, a gente precisa focar na emoção. Para a pessoa se sentir tocada, sabe? Pode ser uma emoção boa ou ruim. Eu falo aqui o dia que eu fiz a minha primeira venda, meu pai do céu, eu contei, eu nem acreditei, eu achava que eu não era capaz, que eu não podia. E 2.000 no Pix. Então, a gente tem que explorar as emoções. A gente tem que fazer com que o outro sinta um pouquinho do que a gente está sentindo. E dar atenção aos personagens. Contar as pessoas que fazem parte, as pessoas relevantes da sua história. Você precisa contar as pessoas que fazem parte. Né? Da minha história, meus filhos fazem muita parte. Meu ex-chefe foi essencial para eu estar aqui hoje. Uma pessoa horrorosa, péssimo líder. Sem ele, eu jamais estaria aqui. E ele fala, mas é recalque. Não, já tive líderes maravilhosos, mas o último, ele fechou com chave de ouro. E eu acho que se não fosse ele, eu não estaria aqui.
Então, você, né, às vezes a gente está num emprego legal, um chefe legal, aí você até quer empreender, mas esse chefe é tão legal, por que eu vou sair daqui? Então, dê atenção para as pessoas que fazem parte da sua história e fale delas e conte delas, né? Para a pessoa entender, situar todo mundo que faz parte da sua história, todo mundo que está te acompanhando na sua história. Gente, foi isso. Uma estrutura aqui para vocês contarem a história de vocês, o que precisa ter, o que não precisa ter. Vai sair todo mundo aqui já um contador de histórias? Não. A gente precisa treinar. A gente precisa testar. A gente precisa ver o que agrada mais. Será que é melhor focar na dor, no desejo? Né? Mas a gente precisa contar histórias. E seguindo essa estrutura, seguindo esse passo a passo, não nos perdendo no meio da nossa história e testando e trazendo sempre, a gente vai chegar à perfeição. Tem que praticar. E é isso. Se você quer entrar na minha mentoria e ter o meu acompanhamento para criar, estruturar e vender a sua mentoria, o link está aqui embaixo. Faça a sua inscrição, marque uma sessão experimental gratuita, me chama no Instagram e fala, Carol, vamos fazer uma sessão experimental? É gratuita, eu te apresento mais sobre o meu método, eu te falo como ele funciona e faço um plano de ação para você já ter algum resultado e implementar. Muito obrigado pela participação de vocês.